Oi, oi, pessoal. Então, eu sei que de vez em quando eu prometi que ia surgir um vídeo surpresa nos domingos quando desse pra mim gravar. E hoje, né, eu tô sem fazer nada, mas como vocês podem perceber por onde eu estou gravando e como eu estou gravando, já está de noite, são 6:30 da noite e já passou muito do horário que eu deveria postar um vídeo no domingo. Então, provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo na segunda-feira, desculpa, tá? Mas é que eu realmente quis pegar pra poder gravar assim mesmo, do jeito que eu tô, porque eu ainda tô com a memória fresca aqui, né? O que acontece que eu queria falar com vocês? Estava eu aqui tranquilamente com os meus tutanos e eu cheguei a uns pensamentos, né? Que eu quero compartilhar eles com vocês. Eu tava conversando com uma amiga pelo Skype e ela me mandou o link de um site. Eu tô olhando aqui porque meu computador tá aqui aberto com a história, tá, gente? O que acontece? Essa minha amiga me mandou um link pelo Skype, né, pela conversa do Skype, de um site onde tinha uma história que a mãe dela leu, passou pra ela ler, e ela me passou o link porque ela achou que era o tipo de narrativa que eu ia gostar. Tudo tranquilo, não estou fazendo nada mesmo agora, não peguei para ler os meus livros ainda, então eu fui dar uma lida na história. Não é muito grande, cerca de 2 capítulos, que é umas 8, 10 páginas mais ou menos. Tranquilo. Terminei de ler e eu fiquei matutando aquilo na cabeça, porque é o seguinte, o nome da história desses 2 capítulos é O Filho Pródigo. Conta a história de um rapaz chamado Cameron, que ele sempre teve tudo que ele quis porque ele nasceu numa família muito rica. A mãe dele era uma mega empresária e dona de uma rede de hotéis muito famosa nos Estados Unidos. Então ele teve tudo o que ele sempre quis na vida. O Cameron, filho dessa mulher. Beleza. Sendo que aí, a contrapartida, ele se apaixona por uma garota chamada Catarine, que por, sei lá, obra do destino, acaba se tornando não, né? É filha de um homem chamado Michael. E até aí tudo bem, né? Porque afinal de contas o filho do Michael, o, a filha do Michael, perdão, a Catherine, ela também é rica. O pai dela também é rico. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas vamos lá. Até aí tudo bem, as famílias são de alta sociedade. Aí temos o Cameron apaixonado pela Catherine, os dois, né, filhos de famílias ricas. Sendo que o que eles não sabiam é que a família, a mãe do Cameron e a mãe da Catherine, elas são rivais eternas da vida. Você não tem noção. A mãe do Cameron, ela também nasceu numa família rica e ela é a sucessora do legado que o pai dela deixou para ela. Já a mãe da Catherine, ela nasceu numa família pobre. Ela conseguiu construir o patrimônio dela com o suor do trabalho dela. O que não foi muito fácil, gente, porque se a gente parar para pensar, eles são jovens de 20 e poucos anos, acho que na casa dos 25, e os pais, né, as mães já têm seus 40 e poucos anos, quase 50. E então a gente para e pensa, provavelmente eles devem ter nascido numa época um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, damos aí meados do século XX. Então, para uma mulher começar a construir um império naquela época, realmente foi muito batalhadora. Então, ela realmente conseguiu com muito esforço mesmo. Sendo que eles se apaixonaram, foi aquele floreio todo e blá blá blá. Enfim, sendo que, apesar de todas as intrigas, tudo que acontece na família deles e aquela coisa toda, fica uma coisa um pouco desconexa, né? Eles passam por muitas adversidades, por intrigas familiares, por desavenças. Eles largam tudo, largam a fortuna deles e vão viver as misérias, né? Enfim, aí no final dessa narrativa daqui, né?
Ela volta para casa porque, afinal de contas, ela realmente não estava conseguindo se manter com o amor da vida dela. E eles iam definhar de pobreza, realmente. E as duas famílias acabaram recebendo eles de volta e elas se reconciliaram e blá 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 blá. Sendo o que acontece? O que eu quero falar com vocês é justamente o link, né, o nome do vídeo que está aqui embaixo aparecendo, que é fanfiction. Eu já tinha lido alguma coisa bem parecida com isso na minha época de ensino médio, que foi um livro chamado A Filha Pródiga. Se der, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem a capinha. Esse livro é o livro 2 de uma série escrita pelo Jeffrey Archer. O primeiro livro é Caim e Abel. Caim e Abel vai falar sobre a história de vida de dois homens, um muito rico que herdou tudo do pai e um muito pobre. Esse pobre construiu um império com o esforço do trabalho dele. Eles se tornaram rivais porque ambos exercem funções na mesma área. E esse rapaz pobre foi para os Estados Unidos e começou a bater de frente com o império do outro cara que já era rico. Tem uma história toda. Essa história se conta em Caim e Abel. No livro 2, A Filha Pródiga, é justamente essa história que eu acabei de contar pra vocês, sendo que, em vez de o protagonista ser o Cameron, é uma menina. No momento eu nem me lembro o nome dela, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. E é exatamente a mesma coisa. Eu achei um pouco intrigante, porque afinal de contas, isso seria um plágio. Eu não sei se isso é uma história já registrada, uma história oficial, ou se era alguma coisa baseada. Beleza. Pensando nisso, eu fui pesquisar mais sobre esse site que ela me passou. E eu acabei descobrindo que esse site ele funciona justamente como um site para você poder hospedar histórias fanfic. Para quem não sabe, fanfic é um termo para fanfiction, que é a história de fã. Fanfiction são aquelas histórias que você escreve baseada nas histórias oficiais de outros autores, sem ter nenhum tipo de lucro com isso. Até aí, beleza. Mas eu nunca fui muito de ler fanfiction. E eu comecei a pensar, se eu não tivesse lido esse livro, A Filha Pródiga e Caim e Abel, eu ia ter gostado muito desse livro. E realmente eu gostei dessa história que eu li aqui no fanfiction. Ela é muito boa, ela tá muito bem escrita, ela tá muito bem construída. Sendo que não foi uma ideia original. Então, eu chegando aqui, né, com os meus tutanos, eu comecei a pensar: será que pode ser que os escritores de fanfiction de hoje possam ser os nossos escritores, os nossos autores de amanhã? Porque por essa obra, por essa construção que eu vi aqui, que eu li, eu cheguei à conclusão de que essa pessoa sabe escrever. Ela só não teve inspiração para poder criar uma história original. Então ela criou uma fanfiction. Hoje aí nós temos alguns autores que vieram para o mercado, que se tornaram conhecidos através de suas histórias fanfiction. No momento, eu sei que existem umas 2 ou 3 no mercado literário que são famosas hoje em dia. Por exemplo, não sei se é verdade, mas já me disseram, eu já li um material sobre falando que a Sophie Kinsella, ela começou a surgir no mercado literário americano por causa de umas fanfictions que ela escrevia antigamente. E nós temos aí o caso, né, da A.L. James, que é a escritora de 50 Tons de Cinza, que só se tornou famosa do jeito que é, começando a escrever fanfictions na internet sobre Crepúsculo. Então eu cheguei a breve dedução, assim. Será que nós devemos dar crédito, nós devemos dar apoio, nós devemos dar espaço no mundo literário para esses autores de fanfiction? Será que de alguma maneira nós devemos incentivar esse autor de fanfiction a continuar escrevendo histórias mirabolantes da cabeça dele, mas se embasando numa obra original? Será que continuar dando apoio a isso vai fazer com que mais e mais histórias ruins, embasadas em histórias boas ou até mesmo ruins, continuem sendo produzidas? Será que é uma espécie de escárnio
uma pessoa escrever uma fanfic, por exemplo, de uma obra conceituada, se nessa fanfic ela acabar estragando personagens, histórias ou até mesmo o conceito que as pessoas têm sobre determinada obra. Porque eu posso dizer que eu li uma fanfic sobre Harry Potter muito ruim mesmo. E não que isso tenha diluído a minha visão e a minha concepção de Harry Potter, mas se eu fosse uma pessoa que estivesse a fim de ler Harry Potter, ou lendo em processo de leitura de Harry Potter, e eu lesse uma fanfic dessa, eu ia meio que murchar. Porque tecnicamente pode não ser a mesma coisa, mas a base é a mesma. Por isso que é fanfic. Então, tô aqui pensando, cara, nisso, entendeu? É uma coisa pra gente pensar realmente. Então me diz aqui embaixo nos comentários se você já leu alguma fanfic, se você acompanha alguma fanfic, se você conhece fanfics boas o suficiente para poder compartilhar com o público. Se sim, deixa link aqui embaixo mesmo nos comentários desse vídeo. Se você estiver vendo no blog ou no canal, deixa aí, entendeu? Não esquece de dar um joinha para saber também, tá? Se o assunto foi bom o suficiente, né, para poder trazer com vocês. Mas vamos levantar essa questão, gente. Vamos falar no Twitter, no Facebook, até mesmo aqui no canal. Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa sim no qual nós devemos ficar atentos sobre os escritores de fanfiction e fanfictions em si. Tá bom? Era isso mesmo que eu queria falar pra vocês. E é isso aí. Um beijo e até quarta-feira. Tchau.